Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Copcast, Cop 2024, aqui diretamente daquela que é a maior feira do gênero da América Latina. Temos aqui a honra de ter à minha frente aqui Ciderley, GSM de Jandira, um grande amigo que eu já acompanho nas redes sociais, escritor, instrutor, tem uma série de cursos operacionais. Então é uma grande honra ter você aqui, meu amigo, e poder ter esse bate-papo aqui diretamente da Copa Internacional. Tem o apoio da Elibraz. Satisfação imensa, meu amigo. Seja bem-vindo. Coronel, para todos que estão nos acompanhando, muito obrigado. É um privilégio, é uma honra estar aqui nesse bate-papo. Vai ser um bate-papo agradável, né? Acompanhando aí a 4ª edição do Congresso de Operações Policiais. Vamos estar falando um pouquinho aqui a respeito de segurança pública e desde já agradeço o convite para a galera que está nos acompanhando aí. Espero que os nossos assuntos aqui possam, de alguma forma, agregar no conhecimento de vocês. E Ciderley, você está aqui não é por acaso, né? A gente que está nas redes sociais aí há mais de 5 anos, a gente vai identificando talentos. São profissionais de segurança pública que se destacam. Obviamente, a gente sabe que a imensa maioria de policiais pelo Brasil são pessoas que são devotadas à segurança pública, mas há aqueles que acordaram para as redes sociais, né? Então sempre estão apresentando, né, o conteúdo, obviamente advindo de muito estudo, e você é um cara que se destaca não só pela questão da comunicação social, pela participação em eventos, como instrutor, mas também como escritor. E eu, que sou um grande lutador pela causa da ciência policial, nós temos até uma editora, sou editor-chefe da Última Rácio, que é uma editora criada com segmento de publicação na área das ciências policiais e da segurança pública. Temos aí quase 20 livros já publicados, de minha autoria como coordenador. E eu sou um árduo defensor e gosto de dar publicidade àqueles policiais que se destacam escrevendo sobre a polícia. Afinal, quem entende e sente, né, na pele tudo aquilo que acontece, os efeitos adversos da violência e da criminalidade, além da população, mas como técnico é o policial. E é por isso que você está aqui, meu amigo. Então eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, da sua trajetória na GSM de Jandira, que é uma instituição, a Guarda Municipal de Jandira é uma guarda muito respeitada, assim como várias guardas municipais pelo Brasil afora, e é sempre uma honra ter aqui um colega da Guarda Municipal para também debater, sentar à mesa e discutir segurança pública, meu velho. Beleza, maravilha. Coronel, antes de ser guarda municipal, eu fui militar do Exército ali de 96. 6 anos, né? Isso, até 2000, 7 anos para ser mais exato. 96 até 2003 eu fiquei no Exército Brasileiro. E como eu era temporário, aí foi quando comecei a prestar concurso. Prestei alguns concursos para a Polícia Militar de São Paulo. Durante as fases, no processo de seleção, acabei sendo reprovado. Mas nessas idas e vindas de concurso público, em 2003 eu ingressei na Guarda Municipal. Então faz 21 anos que eu estou na Guarda Municipal da cidade de Jandira. Eu já passei lá pelo posto de subcomandante, supervisor, subinspetor. Como, infelizmente, a maioria das guardas ainda não tem plano de carreira, então fica nessa transição. Uma hora está como chefe, outra hora volta para o posto de guarda municipal. Já passei pelo posto de subinspetor umas 4 vezes. Atualmente eu estou como subinspetor da equipe de Romu. Então, além dessa caminhada na segurança pública, nesses 21 anos, aí veio essa vontade de se tornar instrutor, de pesquisar, buscar assuntos, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Uma delas foi que, em 2011, mais ou menos, foi quando eu publiquei um dos meus primeiros livros, essa paixão de buscar conhecimento, leitura, enfim, correr atrás de conhecimento, foi indo, e aquele artigo que eu escrevi para um jornal da região, ele acabou indo, se formando, foi indo, e virou 7 livros aí de segurança, que eu sou apaixonado, né, quando eu falo a respeito dos livros. Então, assim como o senhor, que é autor de vários livros e apoia essa causa, eu tenho apoiado os demais colegas da Guarda Municipal também. Então, para resumir um pouquinho a pergunta do senhor, quem é o Ciderley, são praticamente 28 anos na área de segurança, entre Forças Armadas, segurança pública. E aí, para resumir um pouquinho mais da apresentação, além de estar trabalhando na Guarda, ainda fiz a faculdade de Gestão de Segurança
privada, que é um assunto que eu gosto demais. Então, E é muito importante. Exatamente. Né? Essa questão, só aproveitando o gancho da questão da segurança privada, né? Eu sou um árduo defensor que todos têm o direito de sentar-se à mesa para debater segurança pública. E o que a gente percebe é que o segmento da segurança privada, ele não é dado a ele a importância devida. Seja para os instrutores, seja para os operadores, seja para os empresários. E a gente sabe que hoje uma parte significativa da segurança, de um modo geral, ela é particular nos condomínios. A gente tem um parque de câmeras, sobretudo no estado de São Paulo, imenso, que inclusive já temos algumas parcerias entre o setor público e o privado. Então a gente precisa saber conduzir essa discussão, trazendo os atores da segurança privada e dando a importância que merece. É um campo que ainda é pouco estudado, e muito pouca atenção é dada. Então é interessante quando a gente vê profissionais com a sua envergadura. Não é à toa que foi convidado para estar aqui como palestrante na sexta-feira para falar sobre sobrevivência policial, porque se destacou no meio e também tem essa entrega no segmento privado da segurança, que é muito importante e contribui muito para a segurança pública, né, Cidelei? Eu vou aproveitar o gancho, cara, para a gente falar um pouco disso, dessa questão, dessa correlação e dessa necessidade de integração entre a segurança privada e a segurança pública. É um fator bem observado. A segurança privada ela tem crescido muito desde da lei de segurança privada que foi aprovada em 1983, de lá para cá a segurança privada cresceu muito. Então pouquíssimas pessoas, quem não está no segmento, tem ideia, por exemplo, que faz um mês, acho que uns 20 dias, foi aprovado e sancionado o Estatuto da Segurança Privada no Brasil, que regulamenta, organiza, cria a figura do gestor de segurança para as empresas. Então você vê que está evoluindo. Eu fico feliz de ver um evento desse, um congresso de operações policiais, mas eu fico imaginando um evento desse em conjunto com a área de segurança privada. Então nós temos duas feiras no mercado também, que é a ExpoSeg. A outra, se eu não estou enganado, vai acontecer agora. O nome não me vem à memória, que eu não vou estar participando. Mas são feiras que movimentam a área de segurança privada. Só para se ter uma ideia aí, hoje no Brasil deve estar girando em torno de 2 bilhões. Se colocar segurança pessoal, segurança eletrônica, segurança orgânica, segurança patrimonial, o valor é muito grande que está se girando. Mas quando eu falo na minha parte de gestão de segurança, a minha paixão é segurança pública. Mas chegou uma hora que eu falei, bom, deixa eu escolher. Ou eu quero a área pública, ou eu vou mergulhar de cabeça na segurança privada. Então, mesmo sendo guarda municipal, eu tenho a minha consultoria de segurança e treinamento, mas é voltada a único 3 produtos, que é a formação de instrutor, armeiro e técnicas policiais. Quando nós falamos de segurança privada, que tem que estar debaixo da fiscalização da Polícia Federal, sim, é um negócio um pouco mais complexo. Tem que ali atender os requisitos, tem que atender os requisitos da Polícia Federal. E tem que ser, né, bem exigentes. Exatamente, mesmo, de fato, né? É isso aí. Até para não ocorrer o que acontece, né, como exercício irregular de profissão, algumas empresas operando de maneira inadequada. Então é importante esse controle do Estado sobre essas empresas. E é muito importante essa integração. A gente tem um aparato de segurança privada de homens e de tecnologia que hoje não são apropriadas de maneira adequada. Obviamente, a gente tem a LGPD, nós temos o sistema normativo que impede algumas questões e a tendência é se asseverar no sentido do controle do direito, né, de ir e vir das pessoas, mas até então a gente tem a questão hoje da tecnologia com reconhecimento facial, com identificação de veículos. Então, assim, e a gente vê que ainda há pouca conexão entre segurança pública e privada. Então, eu não poderia deixar de fazer essa chamada, né? Os diversos convidados que teremos aqui no podcast, eu não sei se eu vou conseguir tratar, mas é uma pauta muito importante essa questão. E eu talvez não falaria para você escolher entre segurança pública e privada. Talvez a escolha esteja no meio. E você, com essa capacidade que você tem, essa sua fluência,
essa sua navegabilidade nesses assuntos, talvez um grande norte é esse, a integração, o meio, e tentar construir essa ponte, a integração entre segurança pública e privada, que é muito importante. E Ciderley, desses 3 livros que você trouxe, inclusive pode ficar muito à vontade de apresentar aí para os nossos seguidores, algum deles é o primeiro ou não? Ou não está aqui o primeiro? Não, o primeiro não está aqui. Aliás, desculpe, o primeiro livro que eu publiquei foi o Manual Básico do Instrutor. Inclusive, Ciderley, antes de entrar aqui, eu dei uma olhada como editor de livros e parabenizo pela qualidade. Eu já parabéns. Meio ali, já preocupado, não, olhei, página. Ele vai dar uma olhada ali, já vai fazer algumas Tá aprovado, viu? Obrigado. Quando eu comecei, mergulhei de cabeça, eu já era guarda municipal, mas eu comecei essa parte de pesquisa, a ideia inicial era o quê? Era fazer a faculdade de gestão de segurança privada e atuar de fato como consultor, oferecendo serviço para as empresas, implantação de segurança eletrônica, consultoria, análise de risco. Só que aí os ventos, né, vão te empurrando para outra direção. Em 2010 eu tive o privilégio de ficar 1 ano e meio como guarda municipal. Eu fui escolhido entre a corporação para prestar serviço dentro da Polícia Federal. Então fiquei de 2009 até 2010, finalzinho de 2010. E foi quando teve o primeiro credenciamento de instrutores de armamento de tiro em São Paulo. E aí foi quando começou essa onda do credenciamento nos outros estados. E aí tive contato com alguns instrutores. Logo depois que eu saí da Polícia Federal, veio a ideia de fazer o primeiro, o segundo, o terceiro curso de formação de instrutor de armamento de tiro. E essas primeiras turmas, eu queria atender a demanda dos guardas municipais. Eu, como guarda municipal, eu olhava para a minha corporação e eu observava algumas lacunas. Nós sabemos que a Polícia Militar, ela tem lá, todo ano, curso para formar instrutores, para formar os seus próprios policiais. E isso não tinha na Guarda Municipal. E foi quando veio a ideia, criei o primeiro, segundo e terceiro curso. O curso foi crescendo, tomando forma. Não só guardas municipais, mas outros profissionais de segurança começaram a procurar também. E aí, no início, eu entregava uma apostila para os alunos. E aí a ideia foi indo, foi fluindo. Fui no Google, pesquisando, não achava livro com esse tema. Manual Básico do Instrutor de Tiro. E aí foi quando veio a ideia de publicar. Então esse aqui é o nosso primeiro. Pode até apresentar aqui esse aqui é o nosso pessoal para acompanhar. Esse é o nosso primeiro livro publicado, né, o autor Ciderley, Manual Básico do Instrutor de Armamento de Tiro. Nós já estamos na 8ª edição. Esse tem a participação de mais 5 autores, que são referências no segmento de armas de fogo. Eu convidei para estar escrevendo também. Hoje, graças a Deus, está na 8ª edição. De tempo em tempo eu estou atualizando ele, porque sempre surge uma nova técnica, uma novidade no mundo no mundo da instrução de tiro. E aí, depois que o primeiro livro a gente nunca esquece, né? Depois da experiência desse primeiro, falei, bom, agora fica mais fácil, vou começar a publicar os outros. Eu gostaria de estar com todos os outros livros aqui, que são 7 temas, só que a procura está grande. E a editora não deu tempo de fazer para estar divulgando aqui na feira. Depois desse livro, o segundo livro que eu tenho um carinho enorme é sobre sobrevivência policial. Que é tema, inclusive, da sua palestra aqui na COP. Isso é o tema da palestra, sexta-feira, às 12 horas. Então é um livro que eu gosto muito. E onde que eu busquei inspiração para escrever esse livro? Primeiro que quando terminou minha formação na Guarda Municipal, e eu fui para as ruas, eu percebi a carência desse assunto na minha instituição e nas demais também. É um assunto importantíssimo para o operador, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, e é um assunto que muitas vezes é deixado de lado. Então eu comecei a pesquisar. Eu sempre falo que a minha referência de sobrevivência policial, referência bibliográfica, é Humberto Wendling, que é agente da Polícia Federal. É uma pessoa no qual me inspiro muito, o trabalho dele é incrível. E aí foi quando veio a palestra, montei essa palestra para ministrar para os guardas da minha instituição. E aí o feedback, o resultado foi tão bacana que foi indo. Melhorei a palestra, dessa palestra virou um artigo, virou 2 artigos, e aí o livro foi tomando formato, e hoje também é um livro que eu gosto muito. Então, Manual Básico do Instrutor de Tiro, ele está aqui, Manual de Sobrevivência Policial, Manual de Segurança Preventiva, que isso aqui é para toda a população, dicas de segurança, os cuidados no dia a dia, no cotidiano. Radiografia da Criminalidade, eu publiquei em parceria com o Ronaldo Ligieri, a Luciana Guerra, mas em especial eu queria destacar aqui o Luiz Humberto Caparrós. Ele estava como chefe recentemente, subchefe, se eu não estou enganado, da Força Nacional. Inclusive ele está num dos estandes aqui, está nessa feira. Caparrós foi da Polícia Militar
é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está na reserva. Tem um manual de consultoria em segurança e tem um livro sobre segurança municipal também. Então, esses aí são alguns dos nossos temas que a gente tem pesquisado e tem mergulhado de cabeça para estar levando conteúdo para aqueles que gostam de estar lendo, né? Excelente, Ciderley. E é bom lembrar que a COP, preocupada com a divulgação dessas obras, dessa literatura científica, policial e também de segurança pública, montou aqui, né? Tem uma exposição. Os autores que quiserem trazer o seu livro aqui podem trazer para divulgar. E é muito importante, inclusive, essa preocupação que o Ciderley teve, inclusive de fazer um livro dedicado à população. Porque segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, né? Então é importante também a gente ter essa visão de que a gente precisa educar a sociedade para que ela possa contribuir para o aparato de segurança pública. E essa sociedade ela é muito carente. Às vezes até de entender a nomenclatura, como é que funciona a polícia, porque... Ciderley, é o que eu falo, aí fora, meu amigo, o cara não quer saber se você é policial federal, policial municipal, se é PM, não, ele quer saber que tem uma autoridade investida de poder que vai ajudá-lo e protegê-lo. Então não está preocupado com a capa do livro, né? Então a gente tem que deixar essas vaidades, a gente tem que integrar, já tivemos a oportunidade de falar aqui no podcast dessa necessidade de integração. E, cara, o seu trabalho, eu fico muito feliz. E quem dera que nós tivéssemos mais Ciderleys, não só na Guarda Municipal, também na polícia. A gente tem uma dificuldade imensa de reunir autores, de especialistas, convencê-los da necessidade de como é importante, sobretudo hoje nesse mundo digitalizado, né? Todo mundo, né, acha que o livro físico, ele, né, já se extinguiu. Não muito. A gente precisa dessa presença física, né, do conhecimento. Temos também os livros digitais. Temos essa forma aqui de transmissão de conhecimento, de reflexão, que é um podcast, é uma entrevista. E a gente sabe que hoje as pessoas cada vez mais têm consumido esses produtos digitais, né? Então, esse trabalho que você tem nas redes sociais, ele é muito importante, essa entrevista, eu sei que há uma predisposição sua de sempre estar, né, nos momentos adequados, podendo falar do seu trabalho, podendo falar da sua guarda, e a gente aqui não falamos em nome das nossas instituições, é bom sempre deixar bem claro, né? A gente fala como técnico, escritor, especialista, obviamente defendendo e falando bem da nossa instituição, né? E tentando fazer com que a sociedade e a gente tenha um alcance, sabe, Ciderley? Eu acho que você já se deu conta disso, que nas redes sociais, direto, às vezes, eu já passei de 170 mil, às vezes já teve situação, eu consultando com a médica e a gente conversando ali sobre redes sociais, aí eu fui passar o meu... Ela, não, já sigo o senhor, não sabia que o senhor era da Última Ratio, não, tal. Então, a gente não, às vezes a gente não tem ideia, Ciderley, de quem a gente alcança, que a gente inspira pessoas, que a gente educa a população, que a gente salva vidas através da nossa comunicação, seja um livro instruindo a população, seja uma fala, seja uma entrevista como essa. E, infelizmente, ainda há, né, eu costumo chamar que é os ciúmes de macho, às vezes a má compreensão dentro das nossas instituições, às vezes não consegue compreender o nosso trabalho nas redes sociais, nos chamam de blogueiro, né, de influência. Eu não fico preocupado com essas nomenclaturas, né? E eu acho que nós, acadêmicos, né, eu tive a oportunidade de estudar, fazer graduação, várias especializações, mestrado, doutorado fora do Brasil, mas o que adianta tudo isso se eu não pegar esse conhecimento e produzir algo que seja palatável para aquele policial que está lá na ponta da lança, para aquele indivíduo que não conhece muito, aquele cidadão que quer conhecer um pouco da polícia. Então, a gente tem que ter essa capacidade, tirar o sapato, né, e colocar o pé no chão, na simplicidade, debater e refletir e conversar sobre segurança pública, né, Ciderley? Numa linguagem que seja, que chegue a todos, né? E eu acho que você tem esse trabalho, né? Sobretudo, levando em consideração, eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, e até já falei com o Ciderley aqui antes de entrar, da pujança, da força e da interação e da importância que as guardas municipais têm fora do Brasil. Conheço a Espanha, Portugal, e a gente percebe que é muito importante o trabalho das guardas municipais, sobretudo pela presença e pela
sobretudo nos estados, né? Não digo o Distrito Federal que é pequenininho, mas, poxa, em grandes estados, a Guarda Municipal, ela é aquela que está mais próxima do cidadão, né? Do homem médio e que precisa de uma atenção. E não é à toa que a gente tem o Ciderley aqui, vamos ter outros convidados da Guarda Civil, né? Das polícias municipais, que a gente tem um grande respeito. Ó, eu confesso que eu fico até lisonjeado de ouvir as palavras do senhor, coronel. O trabalho do canal Última Rádio já acompanho já há um tempão, já de longa data, respeito demais. Eu me recordo até hoje, quando o senhor compartilhou um trechinho da minha fala de uma palestra, justamente sobre o tema sobrevivência policial. Fiquei muito feliz, falei, pô, que legal, que bacana que está tendo esse alcance. E é isso que o senhor falou. A rede social hoje ela tem um alcance incrível. Então, um canal igual do senhor, algumas pessoas que geralmente desenvolvem conteúdo para mudar a vida das pessoas, né, tem uma importância muito grande. No cenário municipal, as guardas, elas estão avançando. Não vou falar que está avançando acelerado, um passinho de cada vez, mas elas estão crescendo. As polícias militares já estão muito bem estruturadas, em termos de gestão de pessoas, a parte logística, a estrutura organizacional, ela já está muito bem estruturada. As guardas estão caminhando para isso. Então, pegando essa fala do senhor no final, de que as guardas, né, a polícia municipal, talvez 21 anos de guarda municipal, talvez eu me aposente e eu não vejo essa nomenclatura ser modificada na lei. Mas, de fato, a maioria das cidades no Brasil, nos estados, já estão estruturando as suas guardas municipais. Principalmente aqui no estado de São Paulo, a Guarda Municipal já é uma força muito grande na maioria das cidades. E eu sempre falo que a Guarda Municipal não veio para roubar o espaço de ninguém, ela veio para preencher as lacunas ali, para ser uma força auxiliar, para estar ajudando. Tem bandido para todo mundo. Tem bandido para todo mundo. Eu sempre falo que tem cliente para todo mundo. Então, a população, quando ela está no momento de precisando de ajuda, ela não quer saber a cor da farda, foi aquilo que o senhor falou. Ela quer saber se é viatura da guarda, se é da PM, se é da civil. Ela quer ajuda. E nós estamos vivendo um momento aí, 2024, no que a criminalidade está avançando muito. Está avançando demais. Então aquela sensação de que aquela sensação do operador que está na ponta da linha está enxugando gelo, ela é real. Você vê colegas da PM, eu vejo colegas da PM, da guarda, que estão desmotivados. E quando a gente gera conteúdo no Instagram, a gente manda uma palavra motivacional, manda uma ocorrência da PM, da Civil, da Guarda Municipal, começa a gerar conteúdo, isso de certa forma vai dar um gás para essas pessoas que ainda acreditam na segurança pública, nessas pessoas de bem. Quando a pessoa entra na Guarda Municipal, na PM, na Polícia Civil, ela quer de alguma forma mudar ou ajudar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, não me importa se o ladrão vai sair amanhã, se o traficante vai sair amanhã, se ele vai ser liberado na audiência de custódia. O importante é que você fez a sua parte. Então é uma mensagem que eu sempre levo nas minhas redes sociais. Eu fico feliz em saber, obrigado pelas palavras do senhor relacionado à questão do meu trabalho. E o que eu puder fazer para ajudar a Guarda Municipal a crescer, não só a minha, mas os demais colegas que têm vontade de escrever um artigo, ajuda para publicar, ou até mesmo para estar nesse evento, eu vou estar ajudando. Então, eu vivo por um propósito, eu vivo por um ideal, que é ajudar as pessoas, ajudar o cidadão de bem. E a gente vai tocando o barco. E Ciderley, a gente fica assim, olhando algumas guardas municipais. Eu acompanho a GCM aqui de São Paulo há muito tempo. Tem um tio que, inclusive, estava conosco aqui, você mesmo. Conheceu. Esse é o antigão. Então, era a grande referência que eu tinha. Quando eu vinha para São Paulo, visitava o quartel. Então, eu sempre vi o meu tio como policial, né? E, assim, e quando a gente olha o cenário nacional, a gente até já comentou isso antes da entrevista, a gente tem, por exemplo, a Guarda Municipal do Estado do Rio de Janeiro, né? Cidade, né, do Rio de Janeiro, e que, poxa, o cara está atendendo policiamento no Maracanã, no estádio, em que a probabilidade de ter muito bandido e vagabundo é imensa, e você tem uma guarda municipal que não pode utilizar uma arma, um revólver sequer. Por outro lado, você tem guarda municipal que já usa fuzil.
Então há uma disparidade de tratamento e uma ausência de regulamentação que é assombrosa. Eu fico imaginando um guarda municipal no Rio de Janeiro desarmado. Isso é uma ofensa. Então, assim, nós precisamos que, para o bem desses homens, né, ter uma regulamentação adequada, né, no Estado como um todo. Hoje o crime organizado não está para brincar, a gente tem um novo cangaço, dominicidades, nem as polícias militares, que têm um armamento, poder de fogo imenso, têm passado apuros em algumas cidades mais distantes, né? E agora, pô, você não ter um armamento adequado, e hoje eu já tenho, sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, da necessidade hoje de qualquer guarnição policial no Brasil inteiro ter em sua posse um fuzil, no mínimo, e uma proteção balística, porque hoje o pessoal, aquilo que era remotamente noticiado como uma apreensão de um fuzil, hoje é comum em qualquer cidade brasileira, né? Então é importante esse caminho de valorização desses profissionais, e eu vejo que quem está de fora enxerga, talvez você, como está envolvido, eu sei que você é um árduo defensor, talvez não tenha se atido de como vocês, as guardas municipais, têm evoluído com lobbies positivos no Congresso, né? A gente vai ter oportunidade de aqui ouvir outros colegas, porque é importante essa luta por conquistas que nós, policiais militares, policiais civis, policiais federais, em virtude da caminhada, estamos um pouco mais na frente com academias, né? A gente tem a questão também das polícias municipais, né? Em vários estados que ainda agora caminharam, né? Saíram de uma polícia geral para uma polícia em sentido estrito, né? Como polícia penal, isso é importante, esse reconhecimento, essa valorização. E outras categorias, né? A gente precisa acordar para a valorização desses profissionais, né? A regulamentação da Guarda Municipal, através da 3022, ela já ajudou muito, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Aqui em São Paulo, na grande maioria das cidades, a Guarda Municipal está muito bem estruturada. Mas em se tratando, por exemplo, do Rio de Janeiro, depois do efetivo da Guarda Municipal de São Paulo, o efetivo do Rio de Janeiro vem ali em segundo. E aí está desarmado. E é uma questão do Poder Executivo. É uma briga já de anos lá no Rio de Janeiro para armar, e com toda certeza seria um braço armado ali na segurança pública da população do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Mas aí você compara com outras cidades que já está adquirindo fuzis 5.56, lotes de pistola .40 ou 9mm Glock. Você vai para algumas cidades do interior, Campinas, Limeira, Capivari, Jaguariúna, adquirindo carro blindado justamente para dar um suporte para a equipe na parte operacional, se tiver uma ocorrência de domínio de cidades do novo cangaço. Porque a gente sabe que os principais alvos dessas quadrilhas são cidades do interior afastadas, cidades que a rodovia é longe, que o suporte da PM vai demorar para chegar. Então, e também nós sabemos que tem muitas cidades que o efetivo da guarda é 3, 4, 5 vezes maior do que o da PM. Então, tem muitas cidades que estão se preparando. Então, a gente já ocupamos o nosso espaço. O espaço está ocupado, agora é estruturar. Não só a Jandira, as demais cidades, não só São Paulo. As cidades do Brasil têm que se estruturar. E aos pouquinhos, assim como foi para as outras forças policiais, igual o caso da Polícia Penal, que por anos, era o agente penitenciário, agente de muralha, e hoje eles estão com essa nomenclatura e com esse peso, Polícia Penal. Eu tenho certeza que assim vai acontecer isso nas guardas municipais também, é fato. E aí eu reforço a minha tese. A Guarda Municipal ela veio para somar. A gente não veio para roubar o espaço de ninguém, a gente veio para somar e ajudar a população. E Cidelene, olha que interessante. Quando eu estava pesquisando a minha tese de doutorado, que foi dedicado à mediação policial, ou seja, emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos, né? Essa oportunidade que o policial tem de mediar os conflitos que surgem na sociedade, uma grande experiência e meu grande campo de pesquisa foi uma cidade, né, na Espanha, uma iniciativa muito forte, porque na Espanha quem domina essa parte de mediação são as polícias municipais, né?
inclusive uma cidade lá que foi considerada pelo Fórum Internacional de Mediação como a capital mundial da mediação. A universidade criou uma cátedra dentro do direito voltada à mediação policial e a partir de um experimento, uma experiência iniciada numa guarda municipal, né, na Espanha. Então, é importante essas iniciativas, a gente percebe, no caso da Europa, né, essa interação e essa valorização das polícias municipais, né, que a gente ainda percebe que no Brasil ainda a gente tem que evoluir muito nesse sentido, embora, como eu já falei para você, né, e a gente acompanha as redes sociais, a gente tem percebido que o movimento tem sido muito interessante, com demonstração de treinamento, de bons equipamentos, como você falou, de blindados, né? E hoje as polícias, as guardas municipais têm evoluído e eu acho que o caminhar vai ser esse, sobretudo num país muito violento como é o Brasil, né? Então toda força ela é amiga, né? Exatamente. Eu falo muito que as guardas, elas precisam se estruturar de forma organizacional. E é uma pena que as guardas ainda não tenham, na sua maioria, plano de carreira. Então, para que você possa entender, a galera que está nos acompanhando. Eleições municipais. Aí o prefeito X ganhou e promoveu o Cederlei para comandante. Então eu subo na velocidade de um foguete. Você pode ter entrado ontem na instituição. Exatamente, pode ser lá um guarda de um aninho. Se ele trabalhou na campanha do prefeito, o acordo político que ele fez, enfim, de alguma forma ali o prefeito prometeu o cargo de comando, ele vira comandante. E aí depois de 2 meses, que ele assumiu, 1 mês, ele pisou na bola, cometeu algum erro, um erro grave, o prefeito quer tirar, ele cai na velocidade de um meteoro. Então isso atrapalha muito o crescimento das guardas. Se você me perguntar, Cederlei, qual que é o maior problema das guardas? É esse, porque a gente dá um passo à frente e 2 para trás. Um passo à frente e 2 para trás. Então hoje eu sou comandante. Amanhã eu posso estar com a viatura estacionada, fazendo ronda escolar no posto de guarda novamente. Então isso atrapalha muito. Porque tem muita gente boa que já virou comandante, foi promovido, mas não conseguiu evoluir com o seu trabalho. E por algum motivo, ali em desacordo com o secretário ou o prefeito, acabou caindo. Então isso desmotiva muito. E aí quando, quem vai ser o comandante da corporação agora? No passado a briga era maior, hoje não. Porque o cara sabe falar, vou assumir e daqui a pouco eu volto para o posto de guarda. Então algumas cidades tá dessa forma. Eu sempre falo que a guarda municipal tem que se estruturar nisso. O segundo ponto é se estruturar através de manuais, protocolos, procedimentos operacionais. Sempre pego as polícias militares como exemplo. Vocês são muito bons nisso. Criarem diretrizes. As guardas municipais não têm diretrizes. Diretriz para um evento que vai ter na cidade, um rodeio, diretriz para uma situação de crise, diretriz numa situação de novo cangaço de madrugada. O que a guarda vai fazer? Qual o suporte? Então, nós pecamos nisso ainda, né? Ainda. Eu vou aproveitar essa sua chamada para dizer que é um problema que ele atinge todas as instituições, mas, obviamente, as guardas elas sofrem mais com isso. E vou falar isso até de uma experiência que eu tive num evento, não vou nominar aqui com a instituição, que tinha presença de vários guardas municipais do Brasil inteiro, inclusive do Rio de Janeiro. E o que eu me apercebi era que muitas guardas, até pela necessidade, né, tem uma guerra lá fora e você precisa tornar uma rotina de trabalho, está se percorrendo o caminho inverso. E aí, de qual caminho que eu estou mencionando? Para que eu possa ter um manual, antes eu tenho que ter uma doutrina, não é isso? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, como os livros aqui que o Cederlei trouxe aqui para a gente. Então, isso aqui é doutrina. Dessa doutrina, eu crio um manual. É isso aí. E do manual, eu tenho um POP. É isso mesmo. O POP é a exceção da exceção. O POP ele só existe quando eu tenho um problema grave, que eu preciso roteirizar para que o policial haja de uma maneira adequada. Para haver esse POP, ele precisa de um manual antes e uma doutrina. Por quê? Senão ele vai ensinar o policial errado. E o que é pior, a partir do momento que eu tenho um POP, eu tenho um roteiro, e esse policial, por uma carência de manual e de doutrina, ele não segue a descrição do POP e comete uma falha, quando ele for responder
seja num processo administrativo, seja perante um juiz, ele vai perguntar: você adotou essas e essas e essas providências? E se você falar que não e tiver escrito, você tá lascado, literalmente. O POP ele é bom e é ruim e também. Ele é ruim. E por isso que ele é extraordinário. Ele é para uma situação específica. Por exemplo, a gente teve os incidentes, né, nas escolas e tal, então é uma situação, mas que é carente também de um manual e de uma doutrina. O que não pode é você, carente de doutrina, de manual, já querer fazer toda a comunicação educacional e operacional com a instituição partindo do POP direto. Isso tem acontecido com algumas instituições, inclusive com guardas. É só um parêntese assim, não sei se você concorda comigo, ou pode contribuir nessa questão. Não, o senhor tem toda a razão relacionada a isso. O POP, o Procedimento Operacional Padrão, ele dá um norte para o operador. Isso é muito bom. O cara, durante uma abordagem policial, durante a condução de uma ocorrência, até a delegacia, lavrar o BO, ele tem ali o procedimento. Ok. Lá na frente, deu algum problema, o promotor, a juíza, durante o processo ali questionou, mas por que o senhor fez isso? Ou se esse juiz, o promotor, sabe que a guarda tem um POP, ele vai pedir para analisar ali e dar um embasamento legal para ajudar ou até mesmo para, né, condenar, né? Exatamente. Então, é bom e é ruim, mas que é necessário as forças policiais terem diretrizes, procedimentos operacionais padrão em determinadas ocorrências, isso sem sombra de dúvida. Você pega, por exemplo, eu tenho acompanhado muito os simulados que as polícias militares estão fazendo relacionado ao domínio de cangaço. Brasil inteiro, né? DF tem feito muito, fizemos agora recentemente. O senhor me corrige se eu estiver aqui errado. Plano de emergência, é isso? Isso. Um plano de emergência relacionado. Simulando. Isso, simulando. Então, já estão preparando o efetivo, se acontecer isso, você vai fazer isso, essa viatura vai parar aqui, mais ou menos isso. Articulando todas as forças e unidades, inclusive então, a população também. É isso que não tem nas guardas ainda. Talvez algumas, pouquíssimas tem, mas na sua grande maioria não tem. Desde 2011, eu dou aula sobre gerenciamento de crise e eventos críticos dentro das guardas municipais. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ministrar, não tinha guarda municipal falando sobre esse assunto. E quando eu vou em alguma cidade, eu gosto principalmente de estar ali na frente os comandantes. Comandante, subcomandante, aquela pessoa que tem o poder de decisão. Secretário de Segurança, por quê? Porque ele precisa saber a respeito do gerenciamento de crise, porque numa crise, quem é que vai gerenciar? É ele. E como é que ele vai gerenciar se não tem diretrizes, se não tem uma instrução normativa, se não tem um procedimento operacional padrão? Nesse sentido, eu sou a favor das corporações se prepararem. Escrever. Porque hoje o Cederlei é o comandante, mas se eu sair, entrar outra pessoa, vai falar, diretriz sobre tal situação. Não, tá aqui, já tá publicado. Perfeito. É mais ou menos isso. Cederlei, olha, a gente já caminha aqui para o encerramento aqui da nossa entrevista. Rápido, né? Passa voando aqui. Voando. Cara, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast, dizer que o canal Última Ratio está de portas abertas para que a gente possa divulgar o seu trabalho, as suas palestras, os seus cursos, os seus livros, até porque é uma obrigação nossa, cara. A gente tem que adubar, né, esse terreno fértil, porque você lança boas sementes e, cara, é isso que nos garante vida eterna. Eu sempre tenho falado isso para aquelas pessoas que têm conhecimento, para que eles possam transmitir esse conhecimento, seja a partir de uma entrevista, seja a partir da escrita de um livro, que a gente deixa para gerações futuras tudo aquilo que a gente aprendeu. A vida é muito boa para a gente tem a oportunidade de estar vivo, estar com saúde, está estudando, a gente já fez muitos cursos e a gente tem a obrigação moral e ética de transmitir esse conhecimento e nada melhor do que através de um livro. Então, eu fico muito feliz em ter um grande escritor policial à minha frente, que eu tenho muito respeito e admiração. Muito obrigado. Deixo com você as palavras aí, final de despedida, meu amigo. Mais uma vez eu agradeço, obrigado pelo convite, é um privilégio, é uma honra estar participando aqui do podcast. Tá de parabéns pelo seu trabalho, coronel. Eu chamo de coronel com todo respeito, porque eu fui militar, então... Uma vez militar, sempre militar, né? Eu tenho um respeito muito grande, o senhor está de parabéns. Fico feliz com as suas palavras. E como é bom conversar com pessoas que compactuam com o mesmo pensamento, né?
E é essa sementinha que eu quero levar para as corporações. Perfeito. Quando eu estou em algum evento, eu falo, e aí? E aí, guardão, quando é que você vai começar a escrever? Bora publicar um livro, eu te ajudo. Ó, o caminho é esse, esse e esse. Então, tem muita gente boa e eu falo isso para policiais também. Quase agora nós estávamos com o Coronel Irá. Eu falei, aí, Coronel, você vai publicar o livro quando? Porque ele tem muita coisa boa para passar. É uma grande referência, a gente vai ter que trazer aqui para o nosso podcast. Isso, exatamente, ótimo, excelente convite. Então, esse conhecimento é para ser compartilhado. Conhecimento, se não for compartilhado, ele serviu para quê? A nossa vida ela é curta, mas não é porque ela é curta, a gente tem que viver de forma medíocre. Eu sempre falo que a gente tem que viver de forma intensa. Né? Então, para a galera que está nos acompanhando aí, viva intensamente, viva por um propósito, viva por um ideal. E já deixa aí suas redes sociais também. É isso aí, o pessoal que está acompanhando, Ciderley, tudo minúsculo, _ CS3, segue lá, galera, curte lá e vamos que vamos, viu? E esse foi mais um Cobcast Última Ratio, diretamente da COP Internacional 2024. Agradeço aqui a atenção de todos e até o próximo episódio. Forte abraço a todos, força e honra. É isso aí, forte abraço. Parabéns.